Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Minha saudação aos queridos ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos acompanham neste momento. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo nós estamos celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Ao completar os 8 dias da oitava de Natal, se celebra esta solenidade, coincidindo também com a abertura do Ano Novo. E nós temos como palavra de Deus Números, capítulo 6, versículo 22 a 27, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7, e Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Venha comigo meditar a Santa Palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, o grande tema desta solenidade é dar graças a Deus por Maria, Mãe de Deus. É bom ressaltar que tudo aquilo que nós afirmamos acerca de Nossa Senhora é por causa, sobretudo, do Filho dela. Como nós, a tradição cristã católica, acredita que Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza humana e divina, portanto, do ponto de vista da fé e da teologia, é absolutamente correto afirmar que Maria é Mãe de Deus, porque ela gerou Deus na terra. Em relação a Deus Pai, Maria é filha. Em relação ao Espírito Santo, ela é esposa. Mas em relação ao Filho, ela é mãe. Ela é mãe. Então é muito bonito isso. É muito bonito isso. Por quê? Porque Nossa Senhora não gerou somente a parte humana de Jesus, mas a pessoa humana, a pessoa de Jesus é uma pessoa divina, com duas naturezas, natureza humana e divina. E Nossa Senhora gerou uma pessoa divina por obra e por ação do Divino Espírito Santo. Então, esta fé tão bonita que a igreja incipiente, a igreja do Novo Testamento, já começava a proclamar esta verdade e fé, depois a igreja, com todo o aparato teológico e filosófico, conseguiu formular melhor esta ideia de fé. Então, para nós, Maria não é somente mãe de Jesus Cristo, não é mãe somente da parte humana de Jesus, mas é mãe de Jesus como um todo. E Jesus como um todo é uma pessoa divina, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é uma pessoa divina que assumiu a nossa natureza humana, uma natureza criada, para poder salvar, redimir, reconciliar consigo toda a criação. Toda a criação. Então, demos graças a Deus por esse bonito mistério que nós estamos celebrando neste dia. E em relação ao tema desta festa, então nós temos duas leituras na Palavra de Deus hoje. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7, e Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Lucas, capítulo 4, versículo 4 a 7, vai nos afirmar que no tempo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar todos aqueles que estavam sujeitos à lei, para torná-los filhos de Deus. Então é aquele mistério tão bonito que os santos padres da igreja depois haverão de sistematizar da seguinte forma: Deus se faz humano para que nós humanos nos tornássemos divinos. Ou seja, o Filho de Deus nasce na condição humana, se torna filho do humano para que nós, filhos de humanos, nos tornássemos filhos de Deus, pudéssemos participar da vida divina, pudéssemos participar da vida de Deus. Então nasce sujeito à lei. Para quê? Para responder a um anseio do povo de Israel, uma vez que o povo de Israel acreditava que o Messias deveria nascer segundo sua lei, segundo a religião judaica, obedecendo às prescrições da religião judaica. Então, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, nasce naquela cultura, nasce naquela tradição, para resgatar não somente o povo de Israel, mas para resgatar toda a humanidade, para fazer com que toda a humanidade pudesse comungar da vida de Deus. E é justamente isso que vai aparecer, por exemplo, no Evangelho. No Evangelho, Lucas, capítulo 2, versículo 16 a 21, mostra os pastores chegando para adorar o menino Jesus recém-nascido, encontram tudo aquilo que os anjos lhe haviam dito, encontram o menino envolto em faixas, mas aí vem um detalhezinho. 8 dias depois, dão-lhe o nome de Jesus. Então significa, Jesus, a família de Jesus, praticava a religião judaica. E conforme a própria lei judaica, 8 dias depois, Jesus recebe um nome.
recebe um nome, é circuncidado e recebe o nome de Jesus. Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Então é essa a missão deste menino recém-nascido. É ser a presença de Deus que salva no mundo. É ser a presença de Deus que resgata, que salva, liberta. Né? Ele é o próprio Deus que salva, cura e liberta. Ao assumir a nossa fragilidade, ao assumir a nossa condição de criaturas, ele resgata todas as criaturas e possibilita a todas as criaturas a possibilita a todas as criaturas a condição de viverem em paz novamente com Deus. Então perceba que a segunda leitura com o Evangelho tem esta ligação, porque mostra Jesus verdadeiramente nascido sujeito à lei, nascido na história, nascido numa religião, nascido numa tradição religiosa, para resgatar todos aqueles que estão na história, todos aqueles que pertencem a uma tradição religiosa, a todos aqueles que são seres humanos, que participam da fragilidade de serem criaturas e fazer com que todos possam comungar, participar, experimentar a vida de Deus. A vida de Deus. Então, muito bonito isso, muito bonito isso. Um mistério tão bonito ao qual nós damos graças. Mas um texto que às vezes pode passar desapercebido, aqui nessa liturgia, é a primeira leitura, que é Números capítulo 6, versículo 22 a 27, que é um texto belíssimo. Nesse texto, ou seja, Moisés instrui Arão a abençoar o povo. E é um texto fascinante que valeria a pena nós lermos esse texto aqui integralmente. Diz assim o texto bíblico. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então veja, a palavra abençoar aparece 1, 2, 3 vezes o verbo abençoar. É uma fórmula de bênção. Só poderia pronunciar essa fórmula de bênção os sacerdotes, o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima da religião judaica, e uma vez ao ano na bênção, era a bênção que o sacerdote pronunciava sobre todo o povo no início do ano. O segredo está em abençoar. O que é abençoar? Aqui na cultura judaica, na religião judaica, é um pouquinho diferente da tradição cristã católica, que, por exemplo, que pensa a bênção no sentido de tornar algo sagrado. Não, aqui não. Abençoar significa dotar aquela criatura com a força da vida. A primeira vez que nós vemos Deus abençoando na Bíblia está lá no livro do Gênesis, quando se cria os peixes, ele abençoa os peixes com fecundidade e vida. Então, abençoar é desejar vida, fecundidade, plenitude de vida. Então, é uma fórmula dividida em 3 partes, que é muito interessante que quando pegamos o texto em hebraico, a primeira frase tem 3 palavras, a segunda frase tem 5 palavras e a terceira frase tem 7 palavras. É como se fosse um crescendo, né, de expressões para mostrar a plenitude da bênção desejada para as pessoas. E outros detalhes também. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, que o Senhor te faça fecundo, feliz, tenha vida e te guarde. Guardar aqui é o verbo usado para o pastoreio. Então, que o Senhor te guarde, te proteja como um pastor que cuida das suas próprias ovelhas. Então, é muito bonito isso. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. Ou seja, brilhar a face significa aquela velha ideia que está subentendida no livro do Gênesis, que a nossa vida é como se nós estivéssemos face a face assim com Deus, e Deus continuasse soprando o alento de vida sobre nós, e que Deus tenha misericórdia de nós, que tenha compaixão de cada um de nós, que o Senhor volte para ti o seu rosto, ou seja, o mesmo sentido que aparece aí na segunda frase, e te dê a paz. A paz não é a ausência de conflito, não é a ausência de guerra. A paz é a plenitude dos bens necessários de vida, dos bens necessários para que tenhamos plenitude de vida. É claro que é também a ausência de guerra, a ausência de conflito, mas não é só isso. Paz é você ter saúde, você ter casa, você ter o necessário para poder viver em plenitude a sua existência. Esta bênção era dada somente pelo sumo sacerdote, com uma postura de mãos bem específica. E esta bênção, apesar de que, por exemplo, no tempo de Jesus, a língua majoritária era o aramaico, esta bênção obrigatoriamente tinha que ser dita e pronunciada em hebraico, para que não se perdesse a força do sentido dessas palavras. Pois é esta bênção que nós veremos no dia 1º
abençoar todo o povo de Deus. É a bênção final da Santa Missa. Então é isso que nós queremos desejar para todo o povo santo de Deus neste ano de 2023. Que o Senhor verdadeiramente possa te tornar fecundo, possa te acumular de vida, que o Senhor possa te proteger como o pastor guarda e protege todas as suas ovelhas, que o Senhor possa fazer brilhar, voltar para si a sua face, te conceder vida, vida plena, vida digna, que o Senhor não tire diante de ti o seu rosto, mas te conduza sempre, te propicie vida durante todo esse ano de 2023. E se você, por exemplo, tiver quedas e fraquezas, fragilidades, contradições na sua vida, que o Senhor se compadeça de ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor possa te dar a paz, ou seja, que o Senhor possa te dar todos os bens necessários para que você possa ter vida digna, saúde, paz, boa relação com seus familiares, com seus amigos, no seu trabalho, enfim, em todas as circunstâncias de sua vida. Então é uma bênção muito linda que passa desapercebida, é a primeira leitura dessa Santa Missa, mas que com ela nós terminaremos esta celebração. Esta celebração. É uma fórmula um pouquinho parecida, mas que contém todo este texto aqui de Números, capítulo 6, versículo 22. Um texto belíssimo. Que esse texto possa encerrar a nossa reflexão e que possa ser o desejo, não só meu, de Frei Inácio, mas de toda a paróquia de Nossa Senhora das Mercês, para vocês que nos acompanham. Que 2023 possa ser um ano de paz e de muita fecundidade para todos vocês, com muita saúde e prosperidade, segundo a vontade de Deus. E que essas graças todas possam nos ser concedidas pela bem-aventurada Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe daqui de Birité, nossos parceiros da evangelização que sempre nos cedem esse espaço para pregarmos a palavra de Deus. Muito obrigado a você, querido rádio ouvinte, querido internauta, pela sua audiência, pela sua presença. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. E se você está passando aqui no canal pela primeira vez, não deixe de fazer a sua inscrição, ativar as notificações, compartilhar com todos os seus amigos e deixar um comentário a fim de que a rede social possa entender a relevância desse conteúdo e espalhar para mais pessoas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.